E aí, galera, tudo bem? Beleza? Vamos começar mais uma aula bacana. Hoje nós vamos ver ética. Só que assim, vamos lá. Preciso fazer alguns apontamentos. Essa aula de ética é a ética no sentido geral. E aí nós temos os pensadores da ética. E é claro que existem algumas contradições entre eles, até pelo território onde viveram, a época em que viveram, mas a ideia aqui é trazer uma ideia geral do que significa ética. A aula aqui é para ensino médio, não é para graduação. O que significa dizer que nós não vamos ler textos ou trechos de textos deste ou daqueles filósofos, em especial os helênicos, que eu gosto bastante. Esse barulhinho de fundo aí é do ar-condicionado e tentei de toda forma tentar tirá-lo e não consegui. Então vamos lá, ética geral. Beleza. Logo aí embaixo no link, depois abaixo do vídeo, tem a aula e é em PDF para você pegar e fazer as suas anotações. Eu vou fazendo as minhas aqui. Então começo com esse texto aí, de Álvaro Valls. A ética é daquelas coisas que todo mundo sabe o que são, mas que não são fáceis de explicar quando alguém pergunta. Então a gente vai tentar explicar. A ética, então, ela necessita de um estudo para que possamos ter um entendimento do que ela significa. E aí eu já começo falando sobre a etimologia dessa palavra. Então a etimologia que está aqui é a ciência que estuda o significado das palavras. E aí eu já vou te adiantar. No cotidiano, na vida cotidiana, ética e moral são usadas como sinônimos. E no dicionário, etimológico, não dicionário filosófico, elas também são sinônimos. A ética é uma palavra que deriva do grego ethos, etikos. Enquanto que moral é uma palavra que deriva do latim, tá aqui, morale, mos. E aí, aqui tem o mesmo significado, que está aqui, conduta ou relativo aos costumes. É claro que isso é importante, mas a gente precisa agora entrar dentro da filosofia e perceber que, filosoficamente, ética é uma coisa e moral é outra. Então vamos lá. Eu coloquei 5 itens aqui embaixo, 5 itens, tá vendo? E aqui são algumas diferenças entre ética e moral. Então tá aqui, alguns diferenciam ética e moral dos seguintes modos. Detalhe, eu não falei para você quem são esses, porque aqui é no sentido genérico. Nós vamos desconsiderar as contradições, não vamos aprofundar no tema. Pois bem, observe então, portanto, o item 1. Perceba que ele diz assim: ética é princípio, moral são aspectos de condutas específicas. Então, se ética é princípio, ética é teoria. Se moral são aspectos de condutas específicas, já não é teoria, é a prática da ação. Segundo item, ética é permanente. Ela é teoria, né? Na teoria, a teoria ela é formada e ela fica ali para você fazer o uso dela. Então ela é permanente, ela é estática. Eu não disse que as teorias não mudam, não disse isso, porque as teorias vão surgindo. Mas uma vez elaborada essa teoria, ela fica ali disposta para você. Moral é temporal, dinâmica, porque as concepções de moralidade
mudam com o passar do tempo. Mudam conforme o território que você vive. E isso faz muita diferença. A ética é universal, porque eu estou falando de teoria. E essa teoria, então, portanto, dentro de um plano, dentro de um mundo das ideias, ela tem valor universal. Enquanto a moral está ligada à cultura. Professor, mas tem filósofo que diz que não, a moral não está ligada à cultura. Pois é, mas aqui são os aspectos gerais. Então, se a moral está ligada à cultura, ela está ligada a valores, ela está ligada a costumes. Esse item 3 aqui, ele vai ao encontro dessa definição, ó, conduta ou relativo a costumes. A ética, ela estuda as regras. Quais são essas regras? Imagina, a ética é teoria. Então ela parte de um plano especulativo para entender quais ações que o homem deve fazer para que a sua conduta seja moral. O que significa dizer que ela cria estruturas que guiam essas ações. E ela vai dizer, essas são as regras para uma vida feliz. Enquanto que moral já tem a ver com a conduta da regra proposta pela ética. Então, ética, ao final, e aqui a gente destaca, é importante isso, ética é teoria e moral é prática. E aqui a gente vai fazer uma reflexão importante. Primeira coisa que você entenda, filosoficamente, ética é diferente de moral. A ética é uma ciência que estuda as ações humanas para dizer se essa ação é moral ou imoral, dentro de um plano teórico. A moral não tem a ver com teoria, tem a ver com a prática das relações na vida privada, na vida social, na vida cotidiana. O que significa dizer que se a ética, a ciência, ela tem um objeto de estudo e ela parte de um plano especulativo para ensinar os homens a bem conduzir a sua ação, essa ética, essa ciência também pode interpretar relações humanas, identificando as estruturas morais que regem essas relações. E dentro dessa estrutura, indicar a melhor forma de seguir, de conduzir a própria ação em respeito a si, aos demais e à vida feliz. Porque a ética é, sobretudo, se pensar na forma como que o homem deve viver para ser feliz. Perceba que, e aí eu retomo esse assunto novamente, ética é teoria. Então, a ética é uma ciência que estuda a ação humana para interpretar o que os homens devem ou não fazer. Moral é a prática, são os valores, os costumes que a gente aprende cotidianamente, de modo a seguir as regras. É curioso que isso remete a Durkheim, ao conceito de fato social. Mas a ética, ela não é apenas algo do plano especulativo. Ela pode também interpretar o quê? Grupos de pessoas, o que elas fazem, etc. Beleza? Vamos seguir então. E aí o que acontece? Aqui, ó, filosofia da moral ou ética. Aqui eu quero chamar a sua atenção para um ponto muito, mas muito importante. Ética e moral são coisas distintas. Então, ética é uma coisa, moral é outra. E eu já te falei, tá aqui nessas diferenças. Tá bom. Acontece que na filosofia a ética também pode ser chamada de filosofia moral. Então, ética e filosofia moral é a mesma coisa. Então, ética é igual à filosofia da moral, que é diferente de moral. Então, o que é filosofia? Filosofia é pensar sobre algo. A parte da filosofia que pensa sobre a moral recebe o nome de ética. Beleza? Então, vamos lá. Então aqui eu tenho considerações importantes, algumas eu leio e explico, outras eu apenas leio. Filosofia da moral, ou seja, ética,
é a parte da filosofia que se ocupa da reflexão a respeito das noções e princípios que fundamentam a vida moral. Então tá bom, então filosofia da moral é a parte da filosofia que estuda as ações, para identificar quais dessas ações são morais e quais não são. Essa parte da filosofia que estuda a moral recebe o nome de ética. E ao estudar essas concepções de moralidade, ela cria princípios. Ética é uma ciência prática ou normativa, e isso é importante, porque quando nós formos falar lá em Aristóteles das virtudes superiores, nós vamos falar de conhecimento, nós vamos falar de ciência. Eu tenho ciência de, eu tenho conhecimento de. E aí nós já sabemos que a ética ou filosofia da moral é tratado aqui como uma ciência prática ou normativa para Aristóteles, porque sim, eu me baseei em Aristóteles para escrever. E aí, quem é formado em filosofia, que está assistindo a aula, ou quem tem conhecimento da parte de ética, deve estar percebendo essas contradições aqui, é geral. Moral é um conjunto de regras e normas coletivas que orientam o comportamento dos indivíduos no grupo social. Juliano, essa é a definição de fato social do Durkheim. Percebi. Pois é. Eu estou me referindo então a um tipo específico de estrutura moral que regula as ações dos indivíduos. Porque a estrutura não é só moral, ela também pode ser legal, ou seja, com base no direito. E é claro, isso tem a ver com determinada época, determinado território e assim sucessivamente. Sigamos então. O outro item. A ética tem como objeto de estudo as ações humanas individuais no social. Isso é importante. O que a ética estuda? As ações. Então, sempre que eu vou fazer algo, eu tenho que parar e pensar: por quê? Que e como fazer? Eu não posso me deixar agir por impulso. Só que a ética não é a única ciência que estuda as ações humanas. A política também é. Só que a ética estuda as ações humanas individuais, ou seja, na vida privada e também na vida social. Enquanto que a política estuda as ações humanas individuais na sua relação com o Estado, na sua relação com outros cidadãos. Perceba que são coisas diferentes, porque um está ligado à vida privada e outro está ligado à vida coletiva, comum. Coletivo no sentido de comum, da forma como esse sujeito e todos os outros se relacionam com as leis, com o Estado, com o social. Beleza. Sigamos então. A ética, ela busca aplicar o conhecimento do ser, teoria, vamos voltar aqui, ó. Teoria, para construir aquilo que deve ser. Em outras palavras, a ética, a filosofia da moral, é essa reflexão sobre a conduta humana. Essa reflexão, ela gera princípios, ela gera conceitos, ela gera concepções. Mas isso eu também já falei. Tá aqui, ó, princípio. Esse princípio, criado por um filósofo, por exemplo, ele se torna algum tipo de regra dentro daquela teoria. Porque a ética pode ser existencialista, do Sartre, pode ser deontológica, do Kant, pode ser teleológica, do Aristóteles, e assim sucessivamente. Então, é natural a ética criar teorias que vão dizer a você: meu camarada, você deve fazer isso e não deve fazer aquilo, para que a sua ação seja moral no sentido de ser boa para você e para os demais. Poxa, não parece Sartre? Tá bom. Penúltimo item. A ética procura adequar o saber ao fazer, para construir a ideia de saber fazer. Então você não deve agir pelo impulso. Você deve parar e pensar no que
por que, se e como fazer, procurando aquilo que é melhor ou o que é menos pior, porque determinadas condições em que você está sujeito, o resultado previsto já vai ser ruim. A questão é como diminuir esse impacto, como diminuir essa coisa que será nociva ao final. E aí, quando a gente estiver estudando os filósofos separadamente, não vai ser o caso do Aristóteles, a gente faz discussões do gênero. Último item. A ética preocupa-se em refletir sobre o comportamento humano, sobre os pontos de vista das noções de bem e mal. Juliano, você me fez pensar no Nietzsche. Uma ética diferente aí. Então tá bom. Galera, são várias as concepções. Cada um desses itens aqui, eles são de teorias específicas. Eu, em particular, gosto muito do Epicuro, de Zenão. Não é de Zenão de Eleia, é de Zenão de Sítio, Sartre. E tem umas éticas mais duras, tipo na do Kant. Vamos lá.